Pois bem, está aí, Deus é o Senhor da história. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. E deixa eu introduzir dizendo o seguinte: queremos estudar este maravilhoso livro com serenidade, sem pressa e com seriedade, para compreender o que nele está revelado, sem impor ao texto qualquer conteúdo ou interpretação indevida. Uma delimitação importante para o estudo das Escrituras é ir até onde o texto permite. Você ouviu? E não é só para estudar Apocalipse, é para estudar as Escrituras. Aliás, serviria esse princípio para estudar qualquer texto, inclusive fora das Escrituras. Você tem de ir até onde o texto permite. Talvez seu interesse, nesse momento, desde o início, talvez o seu interesse esteja voltado para as grandes figuras descritas no livro, ou sobre o derramar da ira de Deus sobre a terra, ou a compreensão acerca da salvação durante o período da grande tribulação. Então, para aquela parte mais bombástica, mais incrível, cheia de detalhes, que o livro apresenta e que compõe a maior parte do livro. Mas tudo tem um começo. E é por este que nós iniciaremos, seguindo a lógica de quem revelou. Nós temos uma introdução diferente de alguns livros das Escrituras aqui. Nós temos uma breve introdução. Não dá para você ler, mas vai ajudar, não precisa aumentar, tá? Pode deixar assim. É só para mostrar o gráfico. Temos aí uma breve introdução que indica a origem. Aí você tem todo o texto, todo o capítulo 1. Então nós temos uma breve introdução, está aí, versículos de 1 a 3, que indica a origem das revelações, assim como o destinatário imediato e uma bênção para os que derem ouvidos à revelação acerca do que há de acontecer nesse tempo que está próximo. Então isso está nos versos de 1 a 3. Ok? E que será alvo de nossa atenção hoje. Mas em seguida, nos versos de 4 a 8, temos a sequência da introdução, estou dizendo como, uma segunda introdução, indicando o destinatário imediato. Não o imediato, mas o que vem em seguida. Reafirmando a origem das revelações e reforçando a mensagem de uma vinda que mexerá com a humanidade, dando destaque aí para a grandeza de Jesus Cristo. E finalmente, do versículo 9 a 20, prolongando a introdução, nós temos uma parte como uma terceira introdução que traz explicações e detalhes sobre o que já for apontado. E ainda, preparando para o que está por vir no texto, o autor das revelações, o destinatário imediato e os destinatários imediatos e a ligação do Senhor com todos esses. Então, tudo isso está no primeiro capítulo. Então, nós temos aí uma introdução, ok? Uma introdução comum, facilmente reconhecida nos 3 primeiros versos, e a sequência, que para algumas pessoas, dentre essas, esse que vos fala, entende ser uma sequência da introdução, como sendo mais novas partes da introdução em que ele faz. Nós temos o fundamento estabelecido para que os leitores da época, lembre-se que tudo que foi revelado e tudo que estamos a estudar foi enviado para a igreja naquele tempo. Então nós temos o fundamento estabelecido pela escrita de João
para que os leitores aceitassem o conteúdo deste livro e o considerasse atentamente, adorando ao Senhor soberano. Não é por acaso que a expressão "quem tem ouvidos, ouça" é repetida no livro, reforçando a autoridade de quem fala e a seriedade urgente para quem ouve. Então, essa expressão, ela traz isso à tona. Ela chama a atenção, ela joga o foco para quem está falando. É como se dissesse: preste atenção em quem está falando. Ei, preste atenção, olhe quem está falando. E olhe o que ele está falando. Então, essa expressão traz esta conotação. Então, considerando os 3 primeiros versos, ou a primeira parte da introdução, nós temos 3 ênfases estabelecidas aqui, e eu quero conduzir os irmãos no início da consideração da carta em si, ou do livro em si, olhando para esses 3 versos. Vamos ler? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós temos 3 ênfases aqui nesta introdução, e é assim que nós iniciaremos a nossa série de mensagens. A primeira ênfase é que o desvendar pertence ao Senhor. Essa é a primeira ênfase que o texto apresenta. Revelação de Jesus Cristo. O ato de revelar o que há de acontecer na história pertence a Deus. Jesus Cristo, em sintonia com o Pai, e Apocalipse vai nos mostrar isso em vários momentos, notifica, quer dizer, torna público aquilo que somente o Deus Criador e sustentador da existência sabe. E o sabe por quê? Porque foi Ele quem definiu. Foi Ele quem criou. Foi Ele que trouxe à existência todas as coisas. E com todas essas coisas, Ele estabeleceu aquilo que nós chamamos de história. Aquilo que é registrado, pelo menos o que é possível de ser registrado ao longo do tempo, incluindo o tempo. Então, tudo isso acontece, tudo isso é real, tudo isso pode ser observado, pode ser lido, pode ser entendido dentro das nossas limitações, porque Deus é quem criou e sustenta essas coisas. Eu quero, e nós temos que fazer isso, para inculcar isso em nossa mente, sem desmarcar o texto de Apocalipse. Eu quero que você vá para o capítulo 1 de Efésios, Efésios capítulo 1, e eu quero ler os versos 4 a 11, para isso ficar muito gravado em nossa mente. Efésios capítulo 1, 4 a 11. Eu vou ler do 3 ao 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, o Pai e o Filho. Ok? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, o que é isso? O que é a fundação do mundo? A criação. Quando o mundo foi fundado, quando ele foi criado, quando foi trazido à existência. Além de Deus, algo surgiu. E não surgiu por uma explosão. Não surgiu por acaso. Certo? Não surgiu por uma explosão com elementos que ninguém diz de onde veio.
e que ninguém sabe explicar. Não. Ele diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, outra palavra importante, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, no tempo devido, no tempo agendado, no tempo marcado, no tempo planejado, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o quê? Que está no seu texto. Conforme o conselho da sua vontade. Percebe? Quando Paulo fala objetivamente sobre o projeto de Deus, ele aponta para Deus e para o seu ato, para o seu poder e para o seu ato de trazer à existência todas as coisas, e ele mostra essa sintonia entre o Pai e o Filho, e logo a seguida, na sequência do texto que eu não li, até o verso 14, ele vai introduzir a pessoa do Espírito Santo, a Trindade envolvida nesse processo, né? Ou melhor, nesse ato criativo, que traz à existência, e aí o processo que é o desenvolvimento, a execução do seu plano, a história. E você percebeu palavras no texto, várias palavras, que apontam para a ideia de propósito, para a ideia de planejamento, para a ideia de vontade. Tudo acontece de acordo com a sua boa vontade. Então ele é o Senhor da história. Pode voltar para Apocalipse. Ele é o Senhor da história. Ele estabelece o que há de acontecer e executa a sua determinação, e preste atenção, sem enfrentar oposição que coloque em dúvida o seu êxito. Oposição ele vai ter. Assim como o seu povo terá. Oposição tem. A própria Escritura, o próprio Senhor revela Satanás, revela o sistema, revela a própria natureza humana, quer dizer, a manifestação do pecado. Então tudo isso é oposição a Deus. Ou se apresenta, é apresentado como oposição a Deus e ao seu plano, à sua vontade. Mas a questão é que nenhuma oposição, e isto inclui Satanás, o diabo, tem poder de colocar em dúvida o êxito do Senhor. Como nós veremos no próprio livro de Apocalipse, até mesmo a oposição é determinada em seu plano. Que coisa incrível. Por quê? Porque afinal ele não descobre, preste atenção nisso, ele não descobre o que Satanás pretende e ele então revela. Mas ele determina o que Satanás fará, sem que o próprio o saiba. Quando o Senhor revelou o Apocalipse para João, e posteriormente chegando à igreja ou às igrejas, ele não foi fazer um trabalho de detetive ou de historiador, ou de alguma forma pesquisar, né, investigar Satanás e os seus, para então trazer essas informações para a sua igreja. Não, ele revelou, e nesse tempo que ele revelou, nem Satanás sabia exatamente, ou não sabia de fato, o que o Senhor revelaria, ou o que estaria para acontecer. A revelação de Deus é revelação, inclusive para Satanás. Consegue entender isso?
Quando Deus revela, ou quando Deus revelou, Ele revelou para toda a existência. Ele revelou diretamente para o seu povo, mas até o que está fora de seu povo pôde entender, ver, ler, ouvir e saber o que ele estava revelando. Então a obra foi, como diz o texto, comunicada a João por demonstração, por proclamação ou indicação. E é interessante porque ele sempre revela ou sempre revelou aos seus servos. Olha para as Escrituras. Deus sempre revelou, num período determinado por ele, mas ele sempre revelou o que tinha para revelar para os seus servos. E através dos seus servos. Seja no Antigo, seja no Novo Testamento. E até para aqueles que sequer imaginavam que seriam servos de Deus. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento, Abacuque e outros livros, outros textos, em que o Senhor fala o que faria como disciplina sobre o seu povo. E por exemplo, ele fala, isso ficou registrado, ele fala que usaria o povo caldeu para disciplinar o seu povo. E ele chama Nabucodonosor, ou chamou Nabucodonosor, e qual foi a maneira que ele chamou Nabucodonosor? O meu servo. E no momento que ele revelou tal coisa, Nabucodonosor sequer tinha entendimento acerca disso, ou imaginaria algo semelhante, e nem se dobrava ao Senhor. Pelo contrário, adorava outros deuses e era opositor a Deus, sendo opositor de seu povo. E Deus o usou para disciplinar o seu povo, para trazer juízo para o seu povo. Mas ele foi chamado de um meu servo, porque ele faria como instrumento, ele seria usado por Deus para executar a vontade dele, a vontade do Senhor. Então, a palavra traduzida no texto por mostrar, ela ocorre 82 vezes na chamada Septuaginta, no Antigo Testamento traduzido para o grego, né? Isso para a revelação profética. Eu quero mostrar 2 exemplos aqui para você. Então, aprove a Deus, está aí Gênesis 41, 28, aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 2 Reis 8, 10, o Senhor me mostrou, quer dizer, me revelou, que ele, Ben-Hadad, rei da Síria, morrerá. E essa é a palavra usada aqui e registrada por João. A palavra nem sempre se refere apenas a sonhos e visões. Na sua maioria, na maior parte das vezes, sim. Isso é revelado desta maneira. Mas, às vezes, também é através de palavras que são ditas. E nós vemos isso algumas vezes neste livro. Então, o Senhor mostra para João, o Senhor revela para João e revela, consequentemente, para os seus servos. E nós temos, nesses 3 versos aqui, algo que vai se repetir na estrutura do livro. Nós temos 4 personagens mencionados que vão se repetir na sequência do livro de Apocalipse. Deus, Jesus Cristo, anjos e João. Deus, o Pai, Jesus Cristo, anjos e João. Parece uma construção que concede autoridade no livro. Do primeiro para o último. E por isso segue esse formato, essa lógica, daquele que tem o poder e a autoridade para revelar, o Pai e o Filho, passando por aquele que compartilha por ser o mensageiro de quem tem autoridade, que são os anjos, chegando àquele que recebeu a incumbência, herdando assim a autoridade de falar, de escrever, que é João.
Então é como se fosse um passando a autoridade para o outro. E isso vai se repetindo nos livros. Ou melhor, no livro de Apocalipse. Tá? E nós temos aqui uma constatação. Isso é importante para as suas leituras fora do livro de Apocalipse, quando você lê um comentário ou alguma coisa. Então é importante essa constatação, essa observação. O fato de João, ou o fato deste João, olhando para o texto, ser apresentado de forma simples e direta, sem qualquer aposto, tem levado os estudiosos a concordar com a identidade do apóstolo. Quem está falando aqui, ou quem está sendo mencionado é João, o discípulo que se tornou apóstolo. Porque, pense comigo, e é assim que as pessoas raciocinam. Qual João, naquele tempo, naquele contexto da igreja, do início da igreja, qual João poderia ser apresentado ao cristianismo, às igrejas, dessa forma, sem qualquer definição mais específica? Qual seria o João? Quem precisaria somente afirmar, eu, João? Olha aí o verso 9. No verso 4 ele diz, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Tem alguma outra palavra para explicar ou para identificar quem é esse João? Não. Aí o verso 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, a maneira que ele estabelece, a maneira que o livro apresenta João, mostra que esta é a forma, ou melhor, este João seria facilmente reconhecido pelas igrejas como apóstolo, porque ele era o João e simplesmente o João para a igreja. Agora, por exemplo, quando se fala de João Marcos, que é citado no Novo Testamento, as pessoas têm que falar que é João Marcos, ou então Marcos. Não é? Qualquer outro João precisa ser compreendido de outra forma para não ser identificado como João, o apóstolo. Porque o apóstolo, a igreja, era João. Ok? Então nós temos aqui João, o apóstolo, aquele que era facilmente reconhecido, imediatamente reconhecido pela igreja, pelo seu nome, de maneira simples. Então, isso eu estou colocando para os irmãos, se por causa de algumas pessoas ou alguns comentários que às vezes colocam em xeque a autoria deste livro e a identidade deste João, mesmo sem ter razão profunda para isso, ok? Porque esse João foi reconhecido na história da igreja, desde o início, como João o apóstolo. Pois bem, então, o desvendar pertence ao Senhor. Essa é a primeira constatação, e é assim que o livro começa. Revelação de Jesus Cristo. Só poderia ser dele. Se ele colocasse revelação de João, opa, as pessoas, como assim revelação de João? Então, vem da onde essa revelação? E de certa maneira é, porque quem escreve e envia a carta, ou o livro e as cartas para as igrejas, foi João. Mas veja como ele construiu a autoridade, como ele registrou a autoridade para que este livro fosse recebido pelas igrejas e fosse entendido ser palavra do Senhor. Ele começa com autoridade, revelação de Jesus Cristo, que enviou por meio do seu anjo a João, a mim, e eu envio para vocês. Pois bem, você sabe o que acontecerá com você após este culto? Neste culto? Quem é que sabe? Isso me fez lembrar
Um momento difícil para a igreja que pastoreei, a Igreja Batista Regular em Jardim Tremembé, na zona norte de São Paulo. Quando estávamos num culto de oração, e uma jovem senhora levantou-se, fez o pedido de oração, se sentou e morreu. Fulminantemente, no culto. Foi difícil. Difícil acalmar as pessoas, todos ficarem de maneira serena. Difícil sair do culto e ir para a casa de seus pais, que normalmente estavam, se faziam presentes nos cultos de oração, mas naquela noite, especificamente, não estavam presentes. E chegar lá e falar acerca do que ocorrera. E deixou um esposo e um filho pequeno. Difícil. Você sabe o que acontecerá com você após este culto? Sabe como será a sua semana? Não. Você pode imaginar. Você pode manifestar o seu desejo. Aquilo que você gostaria. Mas você não tem qualquer controle e certeza. Não é? Pois bem, Deus sabe perfeitamente. Pois Ele é quem definiu e quem executa a história. Por isso Ele é quem pode desvendar. Por isso Ele é quem pode revelar. E é por isso que Ele foi quem revelou as coisas que hão de acontecer. Então esta é a primeira ênfase que nós temos. 3 ênfases estabelecidas. Primeiro, desvendar pertence ao Senhor. Em segundo, assim como desvendar, a certeza de seu agir na história. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O em breve escatológico é, de fato, o lastro de todo o livro de Apocalipse. A expectativa imediata está centrada na realidade da presença ativa de Deus no mundo, o que destaca a sua proximidade. E eu entendo que é exatamente isso, mais do que qualquer outra coisa, que esta parte, que esta frase, que esta oração está indicando. Deus governa a existência e tudo o que afirma acontecerá, porque não há espaço para dúvida, não há distanciamento de nossa realidade, dele, para esta realidade. Não haverá esquecimento ou desistência, porque ele é o eterno, como o restante do capítulo vai evidenciar. E, portanto, ele é o Todo-Poderoso. Então, a afirmação aqui registrada destaca que o castigo está próximo, porque Deus é Deus. É isso que o texto está dizendo. A razão temporal, meu irmão, minha irmã, sim, a razão temporal não está afastada do contexto aqui, tanto dessa parte, desse verso, como do restante do livro. Mas isso está à margem. Não é o principal. O em breve também aponta para o tempo. O problema é que muita gente olha somente o tempo. Então esse em breve aponta também para o tempo. Mas mais do que isso, aponta para a certeza do agir do Deus que vive conosco. Aquele Deus que desde o Antigo Testamento era o Deus que tabernaculava com o povo. Era o Deus que andava com o povo pelo deserto. É o Deus que atravessava o mar, atravessava o rio. É o Deus que guerreava juntamente com o seu povo. Quer dizer, era o Deus presente. Então, dentro da realidade da igreja, e olhando para frente, até para um tempo posterior à igreja, o Senhor começa dizendo que isto
que está para ser revelado vai acontecer, e é certo, porque esse Deus, que é próximo, esse Deus vai executar tudo o que ele afirma, absolutamente tudo. E por isso, tanto o livro como, de maneira muito especial, o primeiro capítulo, na sequência de nossa pregação, de nosso estudo, vai chamar a atenção ou vai repousar a autoridade de Deus e essa certeza sobre a realidade de quem Deus é, sobre o seu caráter. Isso é muito importante. De maneira especial, importante, olhando para o Novo Testamento, vendo que isso está no Novo Testamento, porque isso nos faz lembrar, nos faz perceber o que fora o pensamento do povo de Deus e dos profetas de Deus no Antigo Testamento. Deixa eu chamar um pouco a sua atenção para isso. No Antigo Testamento, ou no período do Antigo Testamento, não havia manifestação ateia ou ateísta, da mesma forma que nós temos hoje. Você não tinha pessoas que normalmente duvidavam ou afirmavam que Deus não existia. Não. Você normalmente tinha pessoas que acreditavam na existência de Deus, mesmo que esse Deus fosse outro. Ou fossem outros. Mas as pessoas partiam de um pensamento de que um Deus criador era real. O problema, em todo o Antigo Testamento, é que muitas pessoas, ou o ímpio, assim identificado no Antigo Testamento, ele achava que Deus não se fazia presente. Que Deus criou e se distanciou. Então ele não era um Deus presente e, consequentemente, atuante. E isso colocava em xeque o caráter desse Deus. A santidade dele, a justiça dele, a fidelidade dele, a bondade dele, né? O conhecimento dele da realidade do homem para ele aplicar a sua misericórdia, ou até o seu juízo. Então as pessoas colocavam em xeque essa realidade. Era assim que o ímpio pensava. Deus não está interessado, Deus não está presente, Ele está distante, Ele não está preocupado com a nossa realidade. Então os ímpios afirmavam desta maneira. Por isso, preste atenção nisso, porque isso é que vai ao encontro do que João escreve na primeira parte, no primeiro capítulo do livro. Por isso, os autores do Antigo Testamento não se preocuparam em defender ou afirmar a existência de Deus, mas se preocuparam em defender o caráter de Deus. Deus é presente, Deus está atento, Deus é santo, Ele sabe todas as coisas, Ele é o vingador, Ele é aquele que controla toda a realidade, Ele é aquele que vai julgar, Ele é aquele que sabe o que faz e como faz, e o tempo que faz. É assim que o Antigo Testamento apresenta, os autores apresentam o Senhor. Eles se preocupam em defender o caráter de Deus. E aqui nós temos exatamente essa estrutura. O foco da introdução do livro, de todo o primeiro capítulo, repousa sobre quem Deus é. Repousa sobre o caráter de Deus, sobre a sua essência. Então tudo vai acontecer, porque Deus assim estabeleceu. E além disso, o vocábulo registrado aqui no original por João traz a ideia em si de apressar-se. E isso representa o movimento, não o espaço de tempo. É uma fórmula antiga. Deixa eu ajudá-lo a entender isso. É uma fórmula antiga, usada constantemente no Antigo Testamento, de maneira especial na Septuaginta, no Antigo Testamento traduzido para o grego, né? Para designar juízo divino. E eu quero dar alguns exemplos para vocês, ou pelo menos 2 exemplos. Olha aqui. Salmo 2, verso 12. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire
e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Felizes são os que nele depositam sua plena confiança. Veja Deuteronômio, capítulo 28, verso 20. O Senhor mandará sobre ti as maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentina ruína, por causa da malignidade das tuas ações, pelas quais me abandonaste. Uma característica do poder divino, e isso está em toda a Bíblia, como nós estamos vendo aqui, desde o Antigo Testamento, é a natureza súbita da intervenção divina. Tanto para coisas positivas, aliás, incluindo para coisas positivas, para coisas que edificam, mas de maneira especial para o juízo de Deus. De repente, acontece. Então isso se dará, como diz João, em breve, rapidamente, intempestivamente, aceleradamente. É o que vai acontecer. Deus revelou que a sua ação escatológica, a sua ação no futuro, se dará em conformidade com o que ele já planejou. Então isso é uma coisa fundamental para compreender e ler esses livros. Atente-se para isso. Deus não está planejando. Deus não está reagindo para definir o que vai fazer. Deus já estabeleceu. Quando? Antes da fundação do mundo. E é por isso que ele pode revelar. Porque ele tem todo o conhecimento. Ele tem todas as coisas definidas. E não somente isso, ele não está distante, de longe, olhando e falando, olha, vai acontecer isso, olha, vai acontecer aquilo. Não, ele é presente. Porque é ele que está executando isso. Usando todas as coisas. Todas as circunstâncias, ou criando as circunstâncias. O que envolve pessoas, seres humanos, anjos, né? Natureza, animais, seres celestiais, indo mais, de maneira mais íntima, mais a fundo, pensamentos, emoções, palavras, ações. Simplesmente ele agirá e tudo se dará no período determinado. Então, 3 ênfases o texto nos mostra. O desvendar pertence ao Senhor, assim como a certeza de seu agir na história. Por isso, aí vem a terceira ênfase e a última. Abençoados são os que ouvem. Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem publicamente as palavras da profecia. Este era o costume da época. Tá? Então, a cena sugerida por João apresenta a igreja reunida e a leitura sendo feita da revelação. Isso era o comum da época. Como nós estamos aqui agora. É como se nós ajuntássemos a igreja e agora eu pegasse o livro enviado. Olha, eu vou ler o que João escreveu e mandou para nós. E aí ele começasse a ler. E a igreja reunida ouvisse a revelação de Deus. Esta é a cena que é sugerida e que o texto apresenta. Isso não quer dizer que esta mesma realidade ou a mesma bênção, ela não possa ser aplicada ao indivíduo. Não, sim, é do mesmo jeito. Mas eu só estou chamando a atenção para a cena sugerida no texto, porque isso era o comum naquela época. Então, João
preferiu aqui, quando fala de tempo, João preferiu o termo kairos, para tempo, ao invés de cronos. E certamente alguns, se não todos, já leram ou já ouviram algum texto, algum artigo que fala sobre esses termos em grego, que são usados para tempo, né? E por que ele prefere isso? Qual a importância disso? Porque está em foco um tempo definido, um agendamento, um momento final. É sobre isso que João, ou que Jesus Cristo apresenta para João, e João registra. Então, João se referiu ao prazo determinado para a implantação final do domínio de Deus. Ele não está falando da hora e do minuto. Ele não está falando desse tempo. Ele está olhando, é como se ele dissesse, olha, aquilo que o Senhor vai fazer, vai realizar no tempo final, o tempo do fim. Então esse é o tempo que ele está falando, é esse período, não é? Eu quero exemplificar a que tempo, de maneira mais específica, João está se referindo. Aí mesmo em Apocalipse, abra no capítulo 11, verso 18. Deixa eu mostrar um exemplo disso, desse tempo. João 11, verso 18. Apocalipse 11, verso 18. João foi quem escreveu, né? Mas não é o Evangelho nem suas cartas. Apocalipse 11, verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Aqui nós temos a 7ª trombeta. Ok? Vamos estudar sobre isso, se o Senhor permitir, e se Ele não voltar antes. Então, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, é a mesma construção, ele está dizendo, chegou o momento. E não é o momento, a hora, simplesmente, e o minuto em que ele vai fazer uma coisa, não, é o período da sua conclusão, de sua ação final. Quando ele vai agir finalmente, e vai concluir a história. É essa a história. Aqui nós somos inseridos. E a partir daí, será uma outra realidade. Diferente, bem diferente, uma outra história. Então nós temos um marco. Nós temos o marco do início, a fundação do mundo, a criação de todas as coisas. Temos um segundo marco, fundamental, definitivo também. É esse período, quando Cristo voltará. E a 7ª trombeta aponta para a volta de Cristo. E ele vai, então, finalizar a história com todas as ações que ele prometeu realizar. E vai julgar a terra. Vai colocar as coisas no seu devido lugar. E a partir daí, a infinitude. Um tempo completamente diferente. Então, abençoados, voltando para o verso 3, abençoados são os que consideram o plano do Senhor. É isso que João está dizendo. Ele simplesmente afirma. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Ele simplesmente está afirmando. Bem-aventurados, abençoados, são aqueles que leem e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Quer dizer, consideram de fato aquilo que está sendo revelado. Porque isto vai acontecer. Isso não é história, simplesmente da carochinha, né? Expressão que eu não sei se o pessoal usa hoje. Veja como o tempo muda, né? Isso não é ficção, como nós vemos tantos filmes e tantas séries e outras coisas cheias de ficção, e que inclusive usam elementos de Apocalipse, Armagedon, 666, e assim por diante.
Isso é a realidade. Então ele está chamando a atenção para o Senhor que revela. Está chamando a atenção para o que ele revela. Está então chamando a atenção de seus leitores para serem cuidadosos ao considerarem esta revelação e adorarem ao Senhor seriamente com aquilo que ele está apresentando. Porque é Deus quem está apresentando. Consequentemente, é Deus que vai fazer cumprir tudo o que ele está apresentando. Então, João simplesmente afirma isso. Mas eu quero concluir a mensagem considerando objetivamente como a bênção, ou essa bem-aventurança, pode ser aplicada, ou é aplicada à vida dos que guardam a revelação. E aqui alguns exemplos. Certo? Essas pessoas estão preparadas para o que está por vir. Perceba que o Novo Testamento apresenta alguns momentos de turbulência e agonia para a parte, ou pelo menos para a parte da igreja, que não se deu a compreender a revelação, ou não entendeu a revelação como fora dada. Por exemplo, como a igreja em Tessalônica. Lembra que nós estudamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses? Agora, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, e eu quero te mostrar uma outra coisa, daquilo que nós não estudamos. 2 Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos primeiros versos. Preste atenção no que Paulo escreveu. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Eu vou continuar a leitura, mas preste atenção. Paulo escreve para a igreja e diz, olha, porque alguns em Tessalônica estavam agoniados, perturbados, porque achavam que o dia do Senhor já havia acontecido. O Senhor já havia voltado. E eles talvez tivessem perdido esse dia de alguma forma. E Paulo escreve para esta igreja, e de maneira direta para esses irmãos, e não se deixe levar como se eu tivesse ensinado isso para vocês. Olha o que ele diz na sequência, verso 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Tá bom, pode parar a leitura, depois se você tiver curiosidade, lê em casa. Né? Mas, até para você não perder o raciocínio aqui. Mas é interessante como o que Paulo diz, olha, vocês não estão lembrados do que eu ensinava para vocês? Do que eu ensinei para vocês? Então não se deixem levar, por qualquer que seja a perturbação. Então aqueles que ouvem a revelação, que leem a revelação de Deus sobre o que está para acontecer, sobre as últimas coisas, de maneira especial sobre Apocalipse, ok? Com a revelação terminada, concluída. Esses serão abençoados. Por quê? Porque eles estão ou estarão preparados para o que está por vir. Eles não se deixarão levar por qualquer outro vento de doutrina, ou por qualquer pensamento estranho à revelação de Deus. Em segundo lugar, porque tem a confiança firmada na presença ativa e soberana de Deus na história. Ele é o Senhor
da história. Meu irmão, minha irmã, isso tem de fazer diferença na nossa vida. Se isso não faz diferença no seu dia a dia, tem alguma coisa errada. Ouviu o que eu disse? Se isso não faz diferença no seu dia a dia, na maneira como você vive, tem alguma coisa errada. Ou você não entendeu a revelação de Deus, ou você entendeu e está sendo rebelde, ignorando o que a revelação apresenta e está vivendo e reagindo às circunstâncias da vida do jeito que você quer, do jeito que você acha, se deixando levar por sua própria natureza, e por isso tanta angústia, ou tanto medo, tanta ansiedade, tanta agonia diante das incertezas. Que raios de incerteza e insegurança e ansiedade diante da realidade que Deus é soberano e é Senhor da história. E Ele conduz absolutamente todas as coisas, incluindo nós. Por mais pequeno que sejamos, nós fazemos parte da história. E Ele é Senhor da história, portanto é o nosso Senhor. Ele, assim como Ele está atento, e é Ele quem definiu a realidade do que está por vir, e que incluiu até Satanás e os seus anjos, Ele estabeleceu a história e incluiu você. Você faz parte disso. Você está incluído nessa realidade que o Senhor definiu. E foi assim, inclusive, que a salvação chegou até você. Porque Ele, como nós já estudamos e já cantamos, Ele amou você e decidiu salvar você, apesar da sua rebeldia. Apesar do seu coração não estar ou não ter estado disposto a Ele. Mas Ele mudou essa realidade. Ele é o Senhor da história. Então, a confiança é firmada na presença ativa e soberana de Deus na história. Além disso, a pessoa tem um coração consolado pela esperança escatológica. A vida não termina aqui. A vida não termina na morte. Esse é o pavor das pessoas que não creem em Cristo e não têm um relacionamento com Ele. É a morte. Porque a morte faz, na cabeça deles, tudo acabar. E eles têm, talvez e certamente, pavor por uma possível sequência. O que seria essa sequência? Qual é a certeza desta sequência? Mas aqueles que olham e aprendem do Senhor e aprendem da sua palavra, têm o coração consolado por aquilo que está por vir. E Deus vai agir. Além disso, tem os ouvidos atentos e o coração disposto à santidade, sabendo que Deus não compactua com o pecado e Ele requer santidade dos seus. Se tem uma coisa que nós aprendemos no livro de Apocalipse, é que Deus não compactua com o pecado. Por isso Ele vai julgar o mundo. E o julgamento dele é uma coisa tremenda, absurda aos nossos olhos, à nossa compreensão. E ainda tem paz no coração, ansiando pela volta de Jesus Cristo e o desenrolar dos acontecimentos previstos. Quando você ouve falar acerca da volta de Cristo, como o seu coração reage? Pense. Seja sincero com o Senhor e com você mesmo. Como o seu coração reage? Como que você reage? A igreja começa a cantar sobre a volta de Cristo. Ou alguém começa a falar acerca disso. Alguém começa a ensinar acerca da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Qual é o seu sentimento? Medo? Pela consciência de estar em pecado? Por uma compreensão de não estar vivendo em conformidade com o que o Senhor estabeleceu para a sua igreja? Ou alegria,
e vontade, disposição para que o Senhor venha hoje, se possível, para poder ver o Senhor diante de você. E além disso, e por último, essas pessoas são abençoadas e se tornam bênçãos, porque elas são usadas literalmente para abençoar a outros por meio do compartilhar daquilo que aprende. Se você aprende, você pode compartilhar com outros. Você pode ajudar outras pessoas que não sabem. E que elas podem, ao compreender, elas podem ter essas manifestações da bênção de Deus sobre a sua vida. Serem confortadas, consoladas, ter confiança e centrada no Senhor, olhando para o seu dia a dia, mesmo diante das turbulências, das incertezas que a vida nos apresenta. Mas nós temos um Deus que é certo. Um Deus que é certo, que não falha. E nele nós podemos confiar.